Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live. Você? Você que chegou? Juranda. Boa noite, Juranda. Boa noite, mas quem está chegando para participar de uma live que dá continuidade ao estudo do livro Deus, Radiografia Simples. Boa noite, Lu. Boa noite, Maciel. Abraço em vocês. Prazer em recebê-los aqui mais uma vez para esse encontro, desejando-lhes muita paz no coração, muito ânimo, muita alegria. Sempre quando eu falo essa frase, muita paz no coração, boa noite, Terezinha, tudo bem? Ei, Gabi, boa noite. Toda vez que eu falo essa frase, muita paz no coração, eu lembro de uma mensagem que eu até coloquei no livro A Fraternidade em Movimento, que diz: bem-aventurados os que lutam. E eu acho ela muito evangélica, perfeitamente compatível com o Espírito de Jesus Cristo em sua luta incessante para vivenciar os princípios que ele priorizava. Mas o nosso tema é igualdade. E quem fez a leitura do capítulo e assistiu o vídeo que eu postei ontem, deve ter percebido algumas diferenças, uma pequena diferença que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro eu vou pedir a Juranda para trazer o meu computador, por favor, o meu notebook, de forma que eu possa recorrer a ele. Coloca aqui, por favor, ou de cá. Porque eu pensei em trazer para vocês alguma reflexão sobre a parábola dos 10 talentos. No capítulo não consta um conceito que eu coloquei no vídeo e que é novo para mim também, essa questão de que a igualdade que se manifesta em nós é uma igualdade em relação a nós mesmos. Por isso que a frase que diz, eu vou até ler aqui, o todo se une pelo amor. Nós já tratamos isso no capítulo Amor. Se individualiza pela liberdade. Igualmente nós vimos que a liberdade é que garante a nossa identidade. E se preserva pela igualdade. Então, o amor junta tudo. A igualdade mantém cada criatura com a sua própria individualidade. Não permite a transformação de tudo numa massa homogênea. Abelhinha Azul, boa noite. Tudo bem? Ao mesmo tempo que a liberdade preserva a individualidade, nós temos a igualdade que mantém essa combinação, que o amor nos une e às vezes algumas pessoas até se desmancham de tanto amor, não é? Elas vão se, como podemos dizer, elas vão assim se apagando, se anulando, não por completo porque é impossível, mas elas às vezes fazem concessões
que não deveriam ser feitas. Aqui, por favor. E então, nós estamos com a igualdade para defender esse processo, não deixar que as coisas se alterem. Nós podemos nos modificar, né, em nossa expressão, desde que não levemos a um grau muito intenso, porque haveremos sempre de expressar alguma coisa, mas de como somos. A nossa essência permanece. Sim, Gabi está lembrando que somos todos iguais perante a lei. Mas isso é um conceito humano que tem seu valor, inegavelmente, mas só um minutinho, deixa eu organizar aqui isso. Nós podemos dizer, Gabi, que a parábola dos 10 talentos vai nos trazer algumas reflexões muito interessantes em relação a essa igualdade perante a lei. Então, Ei, Romão! Tudo bem? Se vocês me permitem, eu gostaria de ler a parábola, sei que vocês conhecem, mas hoje eu quase consigo fazer essa live pelo programa OBS. Em breve, eu acho que talvez na próxima semana eu já consiga. E nesse caso, eu poderia projetar na tela para vocês. A parábola dos 10 talentos está em Mateus capítulo 25, começa no versículo 14. Eu gostaria de ler para que a gente consiga esquentar as nossas turbinas, tá bom? Então vamos lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra... Deixa eu lembrar uma coisa, eu postei, quando eu vi que não ia conseguir fazer hoje a live através do OBS, eu postei essas 3 slides com o conteúdo da parábola no Facebook, aí na página Vida e Prognóstico. Também pode ser uma alternativa, se vocês conseguirem manter o som e acompanhar o slide. São 3 slides, tá? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei 8 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Ele repete exatamente o que disse para o que recebeu 5. Ele diz: Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. E vamos para o último slide. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E termina então no versículo 29 do capítulo 25 de Mateus. Então, o Romão já disse aqui, os gregos recomendavam avaliar desigualmente os desiguais. Opa, deixa eu conseguir abrir o resto da mensagem aqui. É um pouquinho chato isso aqui. Na parábola dos trabalhadores, Jesus teria levado em conta as e não o mérito ou até mesmo a justiça? É a pergunta que está no ar. Se alguém quiser se manifestar, a hora é essa. Na parábola dos trabalhadores, Jesus teria levado em conta as necessidades e não o mérito ou até mesmo a justiça? A questão começa no momento em que ele distribui os talentos. Aí no primeiro slide, quando ele diz, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então, eu já posso também perguntar, que nem o Romão fez. Quem é que determina a capacidade de cada um? Se ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro, porque era de acordo com a capacidade, quem é que determina a nossa capacidade? Quem? Deus, naturalmente. Então, isso já responde à primeira colocação aqui feita pelo nosso amigo Romão da Cunha Nunes. Nós temos uma... Travou a live? Travou, Jurinha? Eu estou respondendo. Parece que travou. Uai, você está travado mesmo. Você está travado. É? Não, aqui para mim não. Para mim, tá. Tá bem. Bom, voltou. Lu voltou. Gabi já fez um comentário. Cada espírito contém a sua potencialidade, que é única, que é a condição de cada um.
A abelha azul travou. Estamos com algum problema. Aqui a internet, ultimamente, Agora tá normal. ultimamente a internet anda muito instável aqui em casa. Não sei se é na região. Mas estamos então admitindo que Deus criou não só na quantidade, né? Esses talentos aqui, uma vez que tem 5 talentos para cada um, podemos falar em termos de virtudes, né? De talentos como virtudes. Algumas pessoas têm mais virtudes, têm mais talentos do que outras. Então, essa desigualdade, ela é de origem, ela é de criação. Se temos talentos diferentes, podemos executar funções também diferenciadas, diversificadas. Tá certo? Por isso que nós vemos algumas pessoas com habilidades muito diferentes e numa mesma pessoa, enquanto outras estão num patamar abaixo, ou seja, na questão da potencialidade de executar funções diferentes ou funções mais complexas que exigem um número maior de talentos. Esse número aqui, naturalmente, que é simbólico, 5, 2 e 1, porque nós temos algumas habilidades. Toda pessoa, por mais modesta que seja a sua constituição espiritual, ela tem talentos para algumas, ela tem aptidão para realizar algumas funções, sejam sociais, afetivas, familiares, profissionais. E então essa diferença, essa desigualdade, podemos admitir que ela é de origem, ela é da criação divina. Tá certo? Então, temos talentos que precisam ser aproveitados, precisam ser explorados, e nós prestaremos contas, porque aí já vamos para a segunda parte. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Aqui nós podemos fazer um pequeno parênteses para lembrar da parábola dita do mordomo infiel, não é? Que ouviu na sua consciência que o Senhor estava o advertindo. Que é isso que ouço de ti? Dá conta de sua mordomia. Presta contas da sua mordomia. O que você está fazendo? O que você está realizando? Qual é a sua postura diante do mundo? O que você realiza? O que você deixa de fazer? Ou seja, Deus nos lembra, Deus nos adverte, né? Essas habilidades vão formando o nosso estilo. É isso mesmo, abelha azul. No conjunto delas, nós podemos dar o nome de um estilo, né? Que é uma forma como nós organizamos e nós nos expressamos no mundo. Bom, mas aconteceu o seguinte: o servo que recebeu 5 talentos granjeou outros 5. Ou seja, se você aplica o seu talento no mundo, há de conseguir granjear algum retorno, algum bem, alguma experiência, alguma frutificação. Então, o que tinha 5 granjeou 5 e foi avaliado bem e entrou no gozo do seu Senhor. Ou seja, está em paz, que ótimo, você realizou um bom trabalho, então o seu prêmio é entrar em paz com a sua própria consciência e com
o enriquecimento pessoal, o enriquecimento íntimo de ter colocado em prática. O que recebeu 2 talentos foi a mesma coisa. Ele também ofereceu ao Senhor um resultado proporcional. Desculpa. Um resultado proporcional à sua capacidade. Tinha 2 talentos, granjeou mais 2, ou seja, ele aproveitou, ele aplicou bem os seus 2 talentos e com isso teve a mesma avaliação. Porque o critério não é que todos produzam um mesmo tanto, mas que cada um frutifique de acordo com o seu potencial. Então, a avaliação é como o Romão disse um pouco acima, puxando aqui, né, que os gregos recomendavam avaliar desigualmente os desiguais. A sabedoria grega já estava em sintonia com o Evangelho. Não é à toa que alguns filósofos, especialmente o Sócrates, é considerado um precursor do Evangelho. Abelha azul, mas o que enterrou por medo, falta de maturidade, ou não tinha aquela habilidade de ser arrojado. Será? Olha, nós estamos admitindo que essa parábola ela está se referindo a essas questões mais profundas que estamos examinando aqui. Ou seja, a criação divina, a distribuição dos talentos, a constituição de cada filho. Então, somos diferentes? Somos. Então, isso é importante ficar muito claro, porque existe um extremo, que é a tentativa de nivelar todo mundo como igual, como se todos fossem iguais. Parece que é um equívoco, pelo menos diante da filosofia do Evangelho. É claro que nós não abordamos isso no tema liberdade, mas também a liberdade individual que permite as pessoas se tornarem excêntricas e sem compromisso com o meio ambiente, sem compaixão das pessoas que passam por carências e privações, também é uma anomalia. Acreditar que seja possível e que o sistema divino compactua com esse princípio de liberdade assim desbragada é o mesmo equívoco de achar que nós todos somos iguais e, portanto, devemos nos enquadrar, tudo numa mesma regra. Então, tirando os excessos, podemos dizer, sim, que a constituição de cada filho é diferenciada. Gostaria de dar um exemplo para vocês em relação ao corpo humano. Cada célula tem o DNA da pessoa. O DNA que se forma pela junção de um espermatozoide com um óvulo, e ele vai se multiplicar e vai variar no seu processo, dando origem a todas as células do organismo. Entretanto, elas são figuras, são pequenos seres muito diferentes uns dos outros. Então, um neurônio é uma célula muito especial que atua no registro de
funções mentais e no controle das funções orgânicas. Veja bem que a comparação que faço no texto é entre o neurônio, a célula nervosa e a célula da pele, que é aparentemente muito dispensável, porque ela vai caminhando da profundidade da pele para a superfície até ser descartada. E a reposição é contínua, né? A reposição de todas as células. Nosso organismo se recompõe em poucos dias, em sua totalidade quase. Então, a diferença, e é bom lembrar que o Pietro Ubaldi faz uma referência dizendo que o corpo humano é o sistema mais próximo da criação divina, guardadas as imensas proporções. Tá? Então, voltando aqui à abelha azul, antes de prosseguir, que aquele que tinha um talento que o enterrou por medo, por imaturidade, por insegurança e qualquer outra razão que seja, ele negou a si mesmo. Porque por mais simples, por mais modesta que seja a criatura, ela sempre tem talentos divinos em si mesma, que lhe dão condições de atuar no mundo e de garantir a sua identidade, mesmo em relações muito assim, com outras criaturas que têm um potencial muito mais avantajado. Então, esse medo, essa imaturidade, essa insegurança mostram que essa criatura está desconectada da sua própria essência, da sua autoestima, do seu valor, do seu amor próprio. Então, ele fala que sabia que Deus, entre aspas, né, é firme, é duro e que semeia, que colhe aonde não semeou e que junta aonde não espalhou. Essa é a visão dele. É ele quem vê Deus dessa forma. É uma justificativa porque que ele se ausentou, porque que ele se escondeu, porque que ele fugiu, porque que ele não deu a cara a tapa, tá certo? Porque todos nós estamos aqui aprendendo. Faço uma coisa que não dá certo hoje, amanhã eu estou corrigindo, estou consertando, eu vou aprimorando, não é? Se eu quisesse realizar tudo muito bem desde o começo, por exemplo, quando eu escrevo, como alguém já disse, 10% de inspiração, 90% de transpiração. Não estou dizendo que é exatamente isso não, mas alguém já disse isso. Porque você escreve, aquilo flui, mas aí vem o trabalho de burilar, o acabamento, a revisão, a nova revisão, e assim vai. Quem não tem essa perseverança, essa paciência, não desenvolve nenhum talento que depende de um pouco mais de refinamento. Bom, então, entendendo que isso é uma justificativa, e é interessante porque Jesus não argumenta com ele em relação a isso, não é? O Senhor aqui da parábola, ele simplesmente trabalha com as convicções do servo. Vocês prestem atenção, porque quando alguém chega para Jesus e pergunta: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus não diz para ninguém,
em vários casos que aparecem, mas você já tem a vida eterna. Ele não diz, porque ele não vai discutir com as convicções da pessoa. Ele apenas acrescenta alguma informação. E, num desses casos, surgiu a parábola do bom samaritano, em função dessa pergunta. Tá certo? Bom, então, Gabriela, ficou claro, Abelha Azul, que ele tinha talentos, no mínimo, suficientes para colocar em prática as suas condições, os seus talentos. Deus não colocou ninguém com talentos que não fosse possível a própria criatura colocar em prática. Porque senão, sim, isso seria uma tremenda injustiça ou uma incompreensão. Vera Lúcia Brum, tudo bem, Vera? Ok. Então, a Gabriela Maciel. Poderíamos dizer, então, que o comunismo é antagônico? O comunismo é antagônico com o capitalismo. São duas doenças sociais, na minha opinião. Mas nós não vamos discutir isso aqui. Não é fórum para isso. Não é? Fica só essa pincelada para que a gente converse isso num outro momento, num outro bate-canal. Tá bem? Bom, então nós temos que continuar entendendo que aonde é que está a igualdade nessa parábola? Em que ela contribui? Eu acho que o Romão já respondeu, né? Nós somos seres desiguais, portanto, a avaliação é desigual. Existe um conceito que fala a respeito da equidade, né? Que é exatamente isso, tratar os desiguais com uma régua diferente. O Senhor não exigiu do servo que tinha 2 talentos a produção igual de 5. A produção era correspondente ao de 2 talentos. Ele tinha 2, produziu 2, parabéns, vem para cá, sente aqui, vamos comemorar, vamos celebrar que você foi muito produtivo e merece essa medalha. Você vai ter mais oportunidades de continuar aprendendo e desenvolvendo os seus próprios talentos. Mas esse mau e negligente que enterrou o talento, enterrou como? Na preguiça, na insegurança. O que mais? Na manipulação, né? Em encostar, aquilo que a gente usa, é uma expressão popular, né? Encostar nos outros que trabalham, que produzem e tirar vantagem, como se ele tivesse também, né, produzido. Por isso que trabalho de escola feito em grupo, acaba que 1 ou 2 produzem e deixam que os outros façam a apresentação, e por aí a coisa caminha. Tá certo? Então, aqueles que se omitem, que se acomodam, que simulam que estão fazendo, na verdade, eles estão enterrando o talento. Então, o Senhor diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque ao que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado.
Vocês acham que Deus vai e tira o talento da criatura? Priva as suas condições de realizar como castigo, como punição? Deus intervém dessa forma? Vocês acham que ele intervém nas criaturas dessa maneira, tirando o talento, indo lá na sua constituição espiritual e arrancando aquele potencial que existia, seja de bondade, seja de inteligência? Oi, Tícia, tudo bom, minha filha? Estava escondidinha aí também, é? Eu não tinha se manifestado ainda. Também acho, Tícia, abelha azul. Não, o próprio homem é que, ao não utilizar, atrofia. Ótimo. Juranda, ele respeita o livre-arbítrio. Sim, Tícia. Então, é isso. A resposta da abelha azul preenche exatamente o cerne da minha questão. Ele não precisa fazer isso porque o próprio homem, né, a própria criatura, ao não utilizar, ela atrofia o talento. Você tem um potencial para alguma coisa, não faz, não usa, não emprega, não ativa e não sofre o processo de aperfeiçoamento, aquilo embota, não é? Vai se tornando uma coisa cada vez mais difícil, porque se você não enfrentou, não encarou, aquilo tende a uma diminuição por si só. Então, ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E é interessante porque a idade leva a isso automaticamente. Depois de um certo tempo em que você vem trabalhando, sofrendo com aquele recurso, mas vai em frente, busca uma ajuda, trabalha em grupo para ver se a sua potencialidade se desenvolve mais, se ela se fortalece, e você está sempre em atividade, isso se mantém, isso tende a um crescimento. Mas se você fica acomodada, se você está olhando a vida como quem assiste um desfile na avenida, muito tempo ocioso, muito tempo na diversão, muito tempo nos cuidados que não são das coisas profundas, dos seus próprios talentos, o que acontece? É o que nós estamos vendo hoje com muita gente, à medida em que a longevidade aumentou, idosos que não fazem mais nada, que a vida se resume a fazer consultas, fazer exames, fazer tratamento, ou seja, vira uma carreira de saúde. É como se agora isso fosse uma ocupação plena e genuína. Não, não é. É preciso ter função, ter ocupação, ter compromisso, ter participação nas coisas, no mundo. Gabriela, podemos dizer, ao ter uma maior aptidão, habilidade, irá gerar o que denominamos como hierarquia? Sim. Muito bem, Gabriela. Nós vamos ainda abordar esse tema mais adiante, quando estivermos tratando de função, né, da organização das coisas, da criação.
Entretanto, é isso mesmo, podemos já começar, né? A ideia que nós podemos fazer é que a constituição dos espíritos é uma coisa de uma liberdade imensa do Criador. Então, ele colocou as criaturas com diferentes talentos e que, digamos, vamos imaginar que duas criaturas tenham o mesmo conjunto de talentos. O simples fato de terem diferente hierarquia em relação a esses talentos já muda a identidade dessas duas criaturas. Então, é uma coisa muito interessante você ter se lembrado disso aqui agora. Tá claro isso? Então, além de ter um conjunto diferente de características, podemos ter igualdade, mas diferente hierarquia. Se o princípio, por exemplo, de organização é muito importante em você, somos muito parecidos, né? Na família a gente vê muito isso. Filhos que se parecem muito com os pais, entretanto, tem alguma pequena diferença. E essa pequena diferença se deve ao fato de que algum princípio da lei, alguma virtude, alguma habilidade ou talento, num deles é preponderante, enquanto que num outro já não é tão assim, podemos dizer que é relativamente secundário. Então, a igualdade, dentro desse ponto de vista, como tema, ela é muito importante. Esse conceito que surgiu agora, nessa semana, no estudo, na preparação para gravar o vídeo de ontem, que é essa variação que nós temos em relação a nós mesmos. Eu posso me expressar de muitas maneiras, eu sou hoje bem diferente daquilo que eu era na minha juventude, porque eu era muito tímido e muito fechado, muito sério, muito responsável. Hoje eu continuo sendo sério, responsável, não sou mais tão tímido, sou bem menos, e também sou mais alegre, mais descontraído, pelo menos na convivência íntima, né, com os meus familiares e com os meus amigos. Então, assim, essa alegria existia antes, mas estava latente. Ela começou a desabrochar na juventude, especialmente durante os anos de faculdade, e foi progredindo com o tempo. Então, nós não temos possibilidade de mudar a nossa essência, não é? Jesus Cristo fala num outro momento: quem de vós pode aumentar um côvado na sua estatura? Côvado é uma pequena medida, não sei exatamente quanto, não me lembro mais de cabeça, mas uma pequena medida que era usada em Israel naquela época. Nem isso você pode mudar em você, nem aumentar, porque essa constituição, ela é eterna. Alguém poderia me perguntar, então Deus também é assim? Porque esse é um princípio do nosso estudo, que se tornou muito mais intenso, muito mais exuberante no livro O Poema das Moradas, que mostra, que trabalha a paridade entre o Pai e eu. Mas aqui nós já podemos vislumbrar um pouco dessa questão. Sim, Deus é exatamente dessa forma. Por que nós podemos dizer isso de acordo com o Evangelho? Por uma frase de Jesus, quando ele diz: assim como o Pai que vive... pronto, eu parei aí. Nesse dia eu digo que caiu um raio na minha cabeça. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai,
assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim como o Pai que vive, Deus é vivo. Então, o conceito de Deus vivo não foi refutado por Jesus em outros momentos, né? Estamos deixando esse tema em aberto, mas só para dizer que, da mesma forma como nós somos mutáveis na expressão, somos imutáveis na essência. Tá certo? Nós podemos mudar a nossa maneira de ser e de expressar, mas sempre de acordo com a própria essência. Então, isso é também uma característica divina. Deus é vivo e todo ser vivo, ele está em relação com o meio, ele está em troca com o meio. Então, Deus se mantém em intercâmbio com os seus filhos ininterruptamente, sempre respeitando o limite ou a adesão dos filhos a esse intercâmbio. Gabriela, e a utilização dos talentos e potencialidades de Madalena? Muito bem lembrado, e com essa questão nós vamos encerrar a nossa live. Madalena era uma pessoa que aparentemente, segundo as informações, passou por uma transmutação de vida em que ela subiu um pouco mais a sua energia, saiu um pouco mais, ou saiu bastante, do quadril da área sexual e ascendeu para o coração. E viveu uma relação amorosa com Jesus Cristo. Tudo indica que foi uma relação platônica, mas muito intensa e muito profunda, que a tornou merecedora de ser a primeira pessoa a ser visitada após a ressurreição. Então, isso aí é um processo que nos falta informação, pelo menos informação confiável, de como era antes e de como ficou depois. Todavia, podemos dizer que, pelo histórico que nós temos dos evangelhos, ela teve uma evolução espiritual muito grande, a ponto de, na obra de Chico Xavier, ele afirmar que ela é a figura que passou pelo processo mais intenso de transformação espiritual na convivência com Cristo. Mais do que Saulo, porque ele afirma que as dificuldades dela eram muito maiores. Os hábitos eram muito mais mundanos. Paulo tinha a sua rigidez, a sua dureza, mas ainda era ligado às coisas saudáveis da instituição a qual ele servia. Bom, é isso. Fico devendo mais comentários em relação a Madalena, eu acho que pela falta de informações confiáveis sobre o tema. Podemos encerrar, meus amigos? Quero lhes agradecer pela presença, pela participação. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma divergência,
podemos continuar o diálogo através do Facebook nos próximos dias, tá bom? Na próxima semana estaremos estudando o tema amizade, que se aplica a nós aqui mesmo, né? Que somos amigos de longa data. Obrigado, Romão. Obrigado, Juranda. Lu, tá certo. Obrigado, Tícia. Obrigado a todos vocês que participaram, que contribuíram para que o nosso estudo acontecesse. E vocês são a motivação mais importante para que eu traga aqui essas reflexões e possamos discuti-las. Até a próxima semana. Abraço forte, carinhoso, agradecendo a Deus pela oportunidade. Obrigado, Tícia. Até a próxima quinta. Obrigado, Abelinha. Agradecido a você também, Gabi, Fernando e Rosana também. Meu abraço para essa família. Beijo para você também, Lu. Estaremos aqui, se Deus quiser, agradecendo a Deus também pela sua generosidade de nos colocar com tantos recursos e nos reunir assim à distância. Até mais.